Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. E hoje vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre a reclassificação da pré-hipertensão. Isso mesmo, quem veio conversar com a gente, Dr. Wagner Augusto Morato Cunha, que é médico cardiologista, está de volta aqui ao Painel Livre. Quero agradecer a você que está nos acompanhando. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Doutor Wagner, que prazer em revê-lo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Marconi. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança. E estamos aqui à disposição. Vamos tentar esclarecer, falar sobre saúde e esclarecer aí os pontos dessa nova classificação que gerou aí um burburinho, para a população. Todo mundo achando que está hipertenso agora com a pressão 12/8. Vamos aí esclarecer a dúvida do pessoal. Pois é, você disse todo mundo achando que está hipertenso e não está, porque era 120/80, o famoso 12/8, né? E agora não é mais considerado ótima, ou é? Não, Marconi, assim, a grosso modo, o 12/8 continua sendo uma, digamos assim, uma pressão normal, né? A pessoa não precisa achar que ela está hipertensa, que ela vai ter que tomar um medicamento, que vai ter que fazer um tratamento ali com esse número, com esse nível pressórico. Essa nova classificação, ela vem com o objetivo de criar um alerta para a população que tem esse nível de pressão de 12/8 acima, simplesmente para poder, simplesmente não, forma de dizer assim, mas para poder criar um alerta para a população começar a olhar aquilo ali de uma forma um pouco mais cuidadosa. Foram detectados nos estudos desfechos a longo prazo, porque a pessoa, desfechos graves, que a gente fala, cardiovasculares graves, com pessoas desse nível de pressão entre 12/8 e 14/9, que era considerado antigamente uma pressão normal e uma pré-hipertensão. Então foi detectado que as pessoas que começavam a cuidar mais precocemente no sentido de controle dos fatores de risco, foi detectado uma redução tanto de morte como de desfechos cardiovasculares graves, como, por exemplo, AVC, aneurismas, doença renal. Então, optou-se por criar um alerta para as pessoas que têm esse nível de pressão começar a se cuidarem mais cedo, começar a fazer as suas consultas, a fazer a sua prevenção mais cedo, de forma que, quando aparecesse outros problemas, como, por exemplo, fatores de risco elevados, questão de diabetes, de peso, cigarro, a falta de atividade física, sono ruim, todos esses fatores, mesmo na pessoa com pressão de 12/8, aumentava os desfechos cardiovasculares a médio e longo prazo. Então, isso é meio que um alerta para a população começar a se prevenir, a fazer o seu check-up, a olhar a sua saúde de forma mais precoce. Tá, e aí a gente tenta entender por que as sociedades de cardiologia, tanto brasileira como americana, levou a fazer essa reclassificação. Qual é a ideal agora? O nível ótimo, vamos falar assim, o nível ótimo de pressão é 11,9 por 7,9. Até então, a pessoa com essa pressão de 11/7, ela estaria tranquila nesse sentido, assim, de níveis baixos de complicação cardiovasculares a longo prazo. Nas pessoas com pressão, vamos arredondar, 12/8 até 14/9 já entraria naquela classificação da pré-hipertensão, que serve naquele alerta. Você tem que olhar com mais cuidado.
Você não pode passar aí anos sem dar uma conferida na pressão, sem ver como é que está ali o seu exame de sangue, níveis de colesterol, glicose, triglicérides e outros fatores que vão, a médio e longo prazo, aumentar o seu risco de problemas cardiovasculares graves. Então, esse nível ótimo seria a pressão até 12/8, para, entre aspas, assim, você estar despreocupado. A partir dali, você já tem que estar mais atento no controle do seu check-up, dos seus fatores de risco, das mudanças, principalmente das mudanças de hábito, hábitos de vida, né? Questão alimentar, início de atividade física, um sono bom e regular, medidas para controle, para melhora de saúde mental, de controle de estresse, essa coisa toda. A pessoa mais jovem, ela é menos propícia a ter problemas, questão do corpo mesmo, né? Da vitalidade. A partir de que idade a pessoa tem que se preocupar mais? Isso, assim, é um fator meio que individualizado, né, Marcos, se a gente for levar ao pé da letra. Por exemplo, um indivíduo jovem de 20 anos diabético, ele não pode ter o mesmo comportamento na sua saúde comparando com, por exemplo, um indivíduo da mesma idade que não é diabético, um indivíduo obeso com um não obeso. Então, essa resposta, ela não existe ali uma fórmula mágica, uma receita de bolo. Sempre é individualizado. Mas considerando um indivíduo jovem, sem nenhum fator de risco, em média, no homem, hoje em dia, a partir de uns 30 anos, você já tem que estar preocupado ali em fazer a sua primeira consulta, em já estar ali realizando seus primeiros exames. Agora, por exemplo, se você tem história familiar, diabético, familiar próximo, ou diabético, ou hipertenso, ou já ali com uma doença renal, indivíduos, por exemplo, que tiveram morte súbita, que não foi esclarecido, aí a gente já tem que realmente antecipar essa primeira avaliação em busca já de problemas. Sempre o que manda é a prevenção. Então, assim, na dúvida, vai não precisa às vezes nem ser no cardiologista no primeiro momento, vai num clínico geral, né, no posto de saúde, ou hoje em dia, né, a gente é raro ter uma família aí que não tem um médico, então você troca ideia ali com algum amigo que é médico ou algum parente, para você saber ali o ideal de você começar a sua primeira consulta. Ou então faça uma primeira consulta mesmo, para você tirar essa dúvida. Não existe uma idade padrão. A idade padrão a gente classifica aí, hoje em dia, os homens a partir dos 30 anos e a mulher a partir dos 40, ou isso, um indivíduo plenamente saudável, né? Mas eu, particularmente, gosto de dar essa dica, né? Vai ali num clínico geral, troca uma ideia, ele vai conversar com você ali, não vai te passar nenhum tratamento, a ideia não é essa. Às vezes você tem uma dúvida, eu vou fazer um exame para ver como é que está seu colesterol, triglicéridos, começar a rastrear seus fatores de risco, que pode ser que ele fale assim com você: nossa, seus exames estão ótimos, você se cuida, você não fuma, você está no peso, você faz atividade física, daqui 5 anos eu quero te ver. Não precisamos da gente, né, não precisamos de ter nenhum cuidado extra no momento. Ao contrário do indivíduo, por exemplo, fez o primeiro exame lá, detectou uma glicose ali perto do limite, detectou um colesterol também ali perto do limite, falou: ó, aí não, a gente já precisa aí melhorar atividade física, alimentação, né, os hábitos saudáveis, daqui 6 meses eu vou repetir seu exame. Então, é muito individualizado isso. Na dúvida, faça ali uma primeira consulta, que o médico que for conversar com você, ele vai te orientar no sentido de como que vai ser essa prevenção aí, fazer um planejamento, né, para o seu acompanhamento e já começar para o resto da vida. Pode acontecer, por exemplo, eu acredito que seja mais comum em homens que não esquenta muito a cabeça em cuidar tanto da saúde quanto a mulher, e ele não tem sintoma nenhum, ele não sente nada e de repente está tudo errado. Pode acontecer, não, Marconi, é o que mais acontece.
Não só em homem como em mulher também, mas realmente a prevalência no homem é maior, justamente por essa questão mesmo, né? Questão cultural até, o homem, ele acha, né, o super-homem e tal, aquela questão de, não estou sentindo nada, estou muito bem. Então, nessa daí, passa batido anos e anos ali, às vezes, uma situação que poderia ter sido descoberta, ter sido tratada, e às vezes não é. É muito comum você ter indivíduos hipertensos, igual eu falo sempre assim, não confiar nesse negócio de eu não estou sentindo nada e está tudo bem. Infelizmente, com a pressão alta não funciona assim. Já cansamos de ver casos, inclusive no consultório, às vezes a gente recebe lá, algum paciente está ali, entrou andando, conversando, rindo. Na conversa, nem na conversa a gente suspeita de nada. Você vai medir a pressão, está lá 20, 22, 25, níveis até que já é considerado graves a ponto de exigir ali uma intervenção imediata. Questão às vezes até da gente falar com a pessoa, não, entra no carro e vai para o PA, vai para o plantão lá agora, porque isso aí a gente já tem que realmente abaixar a sua pressão agora já de cara, porque você está correndo risco. Então, a mensagem que a gente deixa, que a população tem que realmente ter em mente, não jamais confiar em sintomas de pressão. Se a gente não puser o aparelho no braço, não dá para falar que está tudo bem. Não dá para realmente para cravar que está tudo bem, só baseado no fato de não estar sentindo nada, porque é muito comum, porcentagem alta, aí 30% a 40% dos pacientes hipertensos não sentem absolutamente nada. Se não colocar o aparelho no braço, não vai descobrir. E acontece muitas vezes de uma forma até assim, meio trágica. A hora que a gente vê ali, descobre uma pessoa com pressão alta, você vai ver ele já está com problema renal, você vai ver o coração dele já está ali afetado de alguma forma. Então, quer dizer, você deduz aí que a pessoa passou anos com aquela pressão elevada, pelo fato de não sentir nada, não detectou, pelo fato de não ter o hábito de ir ali medir, não detectou e já começou a afetar alguns órgãos vitais do corpo. E aí o problema já começou a mudar de figura. Bom, como a nova classificação 12/8 é considerado pré-hipertensão, a dúvida é, pré-hipertensão é doença? Precisa de remédio? Mas é isso que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.